Bom dia, meu nome é Gabriel, sou da turma Alfa e a gente vai dar uma introdução aqui ao conceito de matrizes, né? Que vai ser melhor abordado posteriormente, mas aqui a gente vai dar os conceitos básicos para a gente começar a trabalhar com matrizes, né? Então, eu vou começar aqui falando que matriz é, na verdade, um conjunto de números dispostos em uma tabela, distribuídos em m linhas e n colunas. Então, se você já viu uma matriz, você vai ver que ela tem um aspecto, vamos supor, assim, né? Que é, na verdade, o que está escrito ali. É uma tabela que tem linhas horizontais e colunas verticais. E com isso a gente pode colocar os números dispostos nessa tabela e trabalhar com eles. E as coisas que a gente pode fazer com uma matriz são muitas. E por isso que, apesar de parecer só números na tabela, é muito mais que isso. Então, basicamente isso, matrizes, né? E como a gente pode representar isso, a gente vai falar que uma matriz A, ela tem m linhas e n colunas. Então, sempre que eu quiser falar sobre uma matriz, sem apresentar os números dela, os elementos dela, eu vou falar que, vamos supor, essa é uma matriz 2 por 2. Então, eu poderia dizer 2x2. Por quê? O primeiro número se refere às linhas e o segundo às colunas. Como ela tem duas linhas, horizontal, e duas colunas, vertical, eu vou ter que essa é uma matriz 2 por 2. Lembrando que fileira, quando a gente fala em fileira, em matrizes, fileira é tanto linha quanto coluna. Então, se algum exercício falar uma fileira nula, vamos supor, isso quer dizer que ou uma coluna ou uma linha vai ser nula. Os elementos serão iguais a zero. E quando a gente quer representar um dos elementos de uma matriz, a gente vai usar essa classificação aqui, que seria A. Deixa eu fazer melhor. A, I, J. Sendo que o I é a posição na linha e a posição da linha que esse elemento está, e o J é a posição da coluna. Então vamos supor, o número 1 aqui, ele está na linha 1 e na coluna 1. Então eu posso falar que A1 é igual a 1 para essa matriz. E assim por diante, eu posso falar que A2 é igual a 2. Por quê? 1 se refere à linha, 2 se refere à coluna. Então eu tenho o elemento 2 aqui. E desse jeito, fazendo essas classificações, a gente pode começar a trabalhar com matrizes. Mas antes de eu trabalhar, a gente vai ver as classificações de matrizes, porque elas serão muito importantes para os exercícios. E sem falar de determinante e as outras coisas que serão explicadas posteriormente, a gente vai trabalhar só com as classificações e depois vem a parte mais complexa, né? Então, eu vou falar da maioria das classificações, que são as que caem em vestibular, notoriamente, e vamos começar com a matriz linha. Uma matriz é chamada de matriz linha quando ela só tem uma linha. Então, se eu tiver um exemplo de uma matriz assim, vamos supor, 1, 4, 3. Essa daqui é uma típica matriz linha, porque ela só tem uma linha e pode ter mais que uma coluna. Então, no caso aqui, essa é uma matriz linha. E assim como isso, se eu tiver uma matriz com uma coluna só, ela é chamada de matriz coluna, que é a segunda classificação ali. E agora a gente vai entrar na matriz quadrada. Uma matriz quadrada é dita quadrada se o número de linhas for igual ao número de colunas. Então, quando eu tiver essa classificação aqui, eu vou dizer que, na verdade, ela é A, N, X, N. Porque são iguais tanto o número de linhas quanto o número de colunas. Então, vamos supor, uma matriz, eu posso fazer assim, né? 2 por 2 é uma típica matriz quadrada. Por quê? Eu tenho duas linhas e duas colunas. E é basicamente a classificação de matriz quadrada, só que daí a gente pode falar três coisas, né? A primeira delas é a diagonal principal. A diagonal principal, ela, na verdade, é do mais em cima na esquerda e indo para mais embaixo na direita. Então, deixa eu fazer uma matriz 3x3 aqui. Então, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 7, 1, 2. Essa daqui também é uma matriz quadrada, porque ela é 3x3.
Agora, quando eu falo da diagonal principal, eu estou se referindo a essa diagonal aqui. Essa é a diagonal principal. E a diagonal secundária vai ser essa daqui, ó, a contrária à diagonal principal. Essas classificações são importantes, porque alguns exercícios podem falar, a diagonal principal nula ou a diagonal secundária nula, então a gente precisa saber aqui desses conceitos. E o último conceito é o conceito de traço. Quando a gente fala de traço de uma matriz, traço é, na verdade, a soma dos elementos da matriz da diagonal principal, perdão. Então, o traço, nessa matriz exemplo, vai ser 1 mais 8 mais 2. Que é igual a 11. Então, sempre que houver a palavra traço em exercícios, é a soma dos elementos da diagonal principal. Vamos à continuidade, a gente vai ter a matriz nula. Ela eu nem vou fazer um desenho, porque a matriz nula é, na verdade, uma matriz que todos os elementos são iguais a zero. Então, independente de ser quadrado ou não, se eu tiver uma matriz que todos os elementos são iguais a zero, é uma matriz nula. A próxima é uma matriz identidade. Essa é muito importante, porque a matriz identidade, como nas multiplicações de números, usualmente a gente faz, né? Quando eu tenho uma matriz identidade, ela vai ser o elemento neutro em termos de matrizes. Então, quando a gente trabalha com números, se eu fizer 2 vezes 1, eu tenho 2. 1 é chamado de elemento neutro, porque qualquer número vezes 1 é o próprio número. Quando a gente tiver a matriz identidade, que ela é chamada de I com N, e esse N vai representar o número de linhas ou colunas, já que ela é uma matriz quadrada, sempre que eu tiver uma matriz, qualquer matriz, vezes a matriz identidade, eu vou ter a própria matriz. Mas o que é a matriz identidade? A matriz identidade, ela é classificada como uma matriz em que eu tenho os números da diagonal principal igual a 1 e todos os outros números igual a 0. Então, exemplos de matriz identidade. Essa é uma matriz identidade de ordem 2. Se eu quiser uma de ordem 3, é só fazer a mesma coisa. Opa. Olha, na minha diagonal principal, todos os números são 1 e o resto dela é tudo 0. Então, essa é uma matriz identidade e é basicamente isso. Posteriormente, eu vou explicar a multiplicação de matrizes e aí a gente vai ver um pouco melhor a matriz identidade. Mas, por enquanto, é só saber isso, que a matriz identidade é um elemento neutro. Qualquer matriz vezes a matriz identidade dá ela própria e ela é feita desse jeito. Bom, dando continuidade, a gente vai ter a matriz diagonal. A matriz diagonal ela é classificada como uma matriz em que eu tenho todos os elementos da diagonal principal diferentes de 0 e o resto tudo igual a 0. Então, se eu tiver 1, 2, 3 e o resto tudo 0, eu vou ter uma matriz diagonal. E algumas coisas para falar é que eu posso... Então, se eu trocasse 2 por 0, eu ainda vou ter uma matriz diagonal. O importante da matriz diagonal é que eu tenha os números 0 sem ser na diagonal principal, e na diagonal principal eu tenha pelo menos um elemento que não seja igual a 0, porque se todos forem igual a 0 vai ser uma matriz nula. E a matriz escalar é nada mais que uma matriz diagonal, em que na diagonal principal todos os elementos são iguais. E, então, exemplo, 1,
essa é uma matriz escalar, porque na diagonal principal eu tenho todos os números iguais e, sem ser na diagonal principal, os elementos zero. Então, para notar que a matriz escalar também é uma matriz diagonal. E também a matriz identidade, ela vai ser uma matriz diagonal e uma matriz escalar também. Então é basicamente isso. Agora a gente vai falar de matriz transposta. Matriz transposta nada mais é do que, quando eu tenho uma matriz, eu vou pegar todos os elementos da matriz e trocar o i e o j de cada elemento. Então, ela vai meio que virar assim. Deixa eu fazer um exemplo para ficar melhor de ver. Se tiver uma matriz 1, 2, 3, 4. Quando eu fizer a transposta dessa, AT, transposta a gente classifica como um A e um T, como se fosse elevado a T. Eu vou ter 1, 3, 2, 4. Observe que o que vai acontecer é que eu vou trocar o I com o J do meu elemento aqui. Olha, o 1 e o 4 tem I e J 1, 1 e 2, 2, respectivamente. Então, quando eu troco o I e o J, não muda nada. Por isso que eles ficam na mesma posição. Só que, olha, na matriz normal, o meu 2 tinha posição 1, 2, linha 1, coluna 2. Quando eu faço a transposta, eu tinha 1, 2, quando eu tinha uma matriz A. Quando eu tiver uma matriz A transposta, eu vou ter A, 2, 1. Então, A, 2, 1 é linha 2, coluna 1. Então, agora o meu 2 vai vir para essa posição. Respectivamente, meu 3 também vai mudar de posição. Então, é isso que acontece numa transposta. Lembrando que a transposta, ela não precisa ser quadrada, como a identidade e a diagonal e a escalar. A transposta pode ser também qualquer matriz. Então, se eu tiver 2, 4, 3, 1, 2, 0, um exemplo de matriz aqui, quando eu fizer a transposta dessa, eu vou ter isso aqui. Vai ser 2, 1, 4, 3, 2, 0. De novo, a gente pode notar que o 2 e 1 não mudaram de posição e todo o resto mudou de posição. Então, o 2 que estava 3, 1 virou 1, 3. E, respectivamente, todos os elementos da matriz vão ficar assim, né? E esse é o conceito de matriz transposta, né? A gente troca linhas por colunas de cada elemento. E agora que a gente sabe o conceito de matriz transposta, a gente vai entrar na matriz simétrica e antissimétrica. Quando eu falar de matriz simétrica, eu vou estar falando que a própria matriz transposta é igual à matriz dela. Então, se eu tiver uma matriz A e eu fizer a transposta e dar a mesma coisa, eu vou ter uma matriz simétrica. Exemplo de matriz simétrica, eu posso ter 2, 2, 1, 1. Essa é uma matriz simétrica. Por quê? Quando eu fizer a transposta dela, não vai mudar nada. Então, a transposta é igual à matriz. Essa é a matriz simétrica. E o que é a antissimétrica? A antissimétrica, ela é classificada como, quando eu tiver a transposta, ela vai ser menos a matriz A. Basicamente, quando a gente multiplica por menos a matriz, todos os elementos dela vão ficar negativos. Então, para exemplificar, para ficar mais fácil, quando eu tiver, vamos supor, a transposta sendo menos 2, 0, menos 1 e 1, isso quer dizer que a minha matriz A, ela vai ser menos 2, 0, 0 e 2, eu vou ter que a minha matriz A vai ser 2, 0,
0 e menos 2. Aqui, agora ficou certo. Olha, quando eu tinha essa matriz, se eu multiplicar ela por menos 1, todos os elementos vão ser multiplicados por menos 1. Aí eu vou fazer a transposta dela. Então, ou seja, eu posso ver que a matriz, o que mudou é que eu multipliquei por menos 1. Quando eu tiver esse conceito de a matriz transposta é a matriz normal multiplicado por menos 1, eu vou ter a antissimétrica. Espero que ficou entendível aí simétrica e antissimétrica, porque ela está aqui no nesse exercício básico aqui do ITA. Então, e por último, a gente vai falar de matriz inversa. A matriz inversa, ela é dita como, quando eu tenho uma matriz A e eu multiplicar por uma matriz inversa, eu vou ter a matriz identidade. Então, é basicamente isso que é o significado de matriz inversa. Ela vai funcionar como o inverso multiplicativo. Assim como quando a gente trabalha com números, se eu tiver 2 vezes 1 sobre 2, eu vou ter 1. Veja que o 1 sobre 2 eles funcionam como o inverso multiplicativo do 2. Por quê? 1 sobre 2 vezes 2 dá 1. Assim, eu tenho que o inverso multiplicativo para matrizes vai ser a inversa. Porque uma matriz qualquer vezes a sua inversa sempre vai dar a matriz identidade. Então, eu vou passar para multiplicação de matriz, eu vou explicar um pouco e depois eu volto para a matriz inversa aqui para falar mais sobre ela. Então, agora a gente vai falar das operações com matrizes, né? Então a gente tem igualdade, que eu vou falar bem rapidamente, só para chegar rápido na multiplicação. Então, se eu tiver uma matriz x, y, z, w, e algum exercício falar que ela é igual a essa matriz, eu posso dizer que cada posição de elemento vai ser respectivo da outra matriz. Então, o x está ligado com 1, o y está ligado com 2, o z está ligado com 3 e o w está ligado com 4. Ou seja, isso nos leva a pensar que eu só posso ter igualdade quando as matrizes forem iguais, de mesma ordem. Então, tem que ser aqui uma 2 por 2 e aqui uma 2 por 2. Uma 2 por 3 e a igualdade tem que ser 2 por 3. Para adição e subtração de matrizes, também funciona bem fácil. Quando eu tiver, vamos supor, uma matriz x, y, somando ou subtraindo com uma matriz z, w, eu posso dizer que eu vou ter uma outra matriz de mesma ordem, no caso aqui é 2 por 1, porque duas linhas e uma coluna, que vai ser x mais z e y mais w. Então, adição e subtração de matrizes também é bem simples. É só pegar as posições iguais e somar ou subtrair numa outra matriz. Além disso, a gente pode falar que as matrizes têm que ser iguais para poder, de mesma ordem, perdão, para poder fazer adição e subtração. E agora a gente vai falar de multiplicação de um número por uma matriz. Então, quando eu tiver 2 vezes xy, eu posso dizer que isso é a mesma coisa que 2x vezes 2y. Ou seja, quando eu tenho um número multiplicando uma matriz, esse número vai multiplicar todos os elementos da matriz, não importando a ordem da matriz. É bom a gente falar que isso é diferente de multiplicação no determinante. Quando a gente for ver determinante, a gente vai ver que o multiplicar no determinante é diferente de multiplicar por uma matriz. Mas, quando eu falar de matriz, um número vezes uma matriz vai multiplicar todos os elementos dessa matriz. Por isso que na antissimétrica eu fazia menos 1 vezes a matriz que dava a transposta, que dá o conceito de antissimétrica. E por último a gente vai falar do produto matriz-matriz. Então, quando eu tenho uma matriz, deixa eu vir para cá, A, B, C, D, vezes uma outra matriz, X, Y, Z, W,
se eu multiplicar duas matrizes, eu vou ter uma outra matriz. Que eu vou representar por 5. Só para representar rapidão, né? Mas como que eu posso fazer a multiplicação de matrizes? Eu não vou entrar muito a fundo, porque senão vai ficar muito longo, mas sempre que a gente for multiplicar matrizes, a gente tem que fazer a linha da primeira matriz multiplicada pela coluna de cada matriz. Então eu posso falar que esse elemento aqui, o elemento do produto das matrizes, vai ser A vezes X mais B vezes Z. É sempre assim, quando a gente multiplicar a matriz, a gente vai pegar a linha da primeira matriz e multiplicar pela coluna da segunda matriz, e vai dar a matriz produto. E algumas coisas que a gente pode falar é que, vamos supor, se eu tiver uma matriz 1, 3. Essa é uma matriz 2 por 1. Se eu tiver uma matriz vezes uma matriz, essa é uma matriz 1 por 3. Quando eu multiplicar essas duas matrizes, eu vou ter uma matriz 2 por 3. Então, eu vou chamar aqui A 2 por 3. Então, deixa eu só apagar aqui para ficar melhor de ver. A matriz, quando eu multiplicar a matriz, eu tenho duas coisas vendo isso. Eu tenho que, para eu poder multiplicar, eu tenho que os números aqui têm que ser iguais, ou seja, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso ocorre porque eu só vou poder ter o produto linha por coluna se esses dois números forem iguais. Por quê? Aqui eu vou ter uma linha, essa linha por essa coluna, essa linha por essa coluna, essa linha por essa coluna. Depois, essa linha por essa coluna e assim por diante. E a matriz que se formará vai ser de ordem dos dois números que não são do meio, né? No caso, aqui é o 2 e aqui é o 3. Por isso, quando eu fizer a multiplicação dessas duas matrizes, eu vou ter uma matriz 2 por 3. As propriedades da multiplicação da matriz são a propriedade associativa. Propriedade associativa faz isso aqui. Quando eu tenho uma multiplicação de várias matrizes, eu posso deixar em evidência a multiplicação. Então, eu posso falar que A, B, C é igual a B entre parênteses vezes C, ou falar que A, B vezes C. Ou seja, se a gente tiver uma ordem direta de matrizes, eu posso fazer ou A vezes B primeiro, ou B vezes C. E depois multiplicar pela outra matriz, que não vai alterar o resultado. A gente tem a propriedade distributiva, que se eu tiver A mais B multiplicado por C, eu posso falar que é AC mais BC. E, por último, eu vou ter a propriedade não comutativa. Essa é muito importante, porque ela fala que A vezes B pode ser diferente de B vezes A. Quando a gente trabalha com números normais, a gente tem que... Isso não a gente tem a propriedade comutativa, né? Porque 1 vezes 2 é igual a 2 vezes 1. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas em matrizes não. A gente pode acontecer de A vezes B ser diferente de B vezes A. Isso a gente vai demonstrar até aqui, ó. Porque a condição para eu multiplicar matrizes é esses números do meio serem iguais. Se eu trocar a ordem aqui, eu vou ter que vai ser 1 por 3, uma matriz A 1 por 3, vezes uma matriz A 2 por 1. Ou seja, eu não vou poder multiplicar essas duas matrizes, porque os números do meio aqui não são iguais. O que mostra que A vezes B é diferente de B vezes A. Um exemplo simples assim, mas espero que deu para provar essa propriedade. Então, eu acho que é basicamente tudo isso que eu tinha que falar de matrizes, várias classificações, né? Eu acho que ficou bem, com muito conteúdo, mas é só prestar atenção de cada uma, que não é difícil de
de decorar, que nem precisa decorar. Uma vez que a gente olhou com isso com calma, com carinho, a gente vai entender e logo qualquer exercício vai ficar de boa. Qualquer exercício vai ficar de boa. Exemplo, eu vou fazer esse exercício do ITA aqui. Eu vou mostrar que se a gente tiver só um pouquinho de carinho com matrizes, não tiver medo delas, a gente pode ver que vai ser bem fácil trabalhar com elas. Então, olha esse exercício do ITA. Ele fala, seja MB matrizes quadradas de ordem n, tais que M menos a inversa de M é igual a B. Sabendo que a transposta de M é igual à inversa de M, podemos afirmar que a alternativa A, B ao quadrado, ou seja, B vezes B, é uma matriz nula, B ao quadrado é igual a menos 2 vezes a inversa, B é simétrica, B é antissimétrica ou nenhuma das alternativas. Então, a gente olha assim, se a gente tiver um pouquinho de carinho, é só a gente fazer o que o exercício está falando. Se ele falou aqui, M menos 1 é igual a B, só que ele fala que a inversa de M é igual a transposta, então eu posso falar que M menos MT é igual a B. Como o exercício não nos deu nenhum elemento da matriz, nós mesmos podemos criar os elementos. Então eu vou falar que essa é uma matriz quadrada, porque ele fala que é quadrado, com os elementos x, y, z e w. Se eu estou fazendo menos a transposta, então eu vou ter que a transposta dessa matriz vai ser x, z, y e w, que vai ser B. Fazendo essa conta, a gente vai ter que B é igual a 0, y menos z, e z menos y, e 0. Ou seja, essa é a minha matriz B, com os elementos que eu mesmo criei. Aí eu vejo que tem duas alternativas que falam de B e duas alternativas que falam de B quadrado. Então, eu vou tentar trabalhar com a matriz B para ver se essas alternativas estão certas. Então, como ele trabalha com simétrica e assimétrica, eu tenho que fazer a transposta dessa. Fazendo a transposta, a gente vai ter que isso é 0, z menos y menos z e 0. Indicar aqui T por transposta. E agora, olha, gente, se eu pegar essa matriz e multiplicar por menos 1, o que vai acontecer é que eu vou trocar o sinal de cada elemento aqui. Então, se eu fizer B, T vezes menos 1, o que vai acontecer? Eu vou ter 0, y menos z, z menos y, 0. Ou seja, assim como eu multipliquei a transposta e deu a matriz, se eu multiplicar a matriz por menos 1, eu vou ter a transposta. Então, B, T vezes menos 1 é igual a B. Ou eu posso falar que BT é igual a B vezes menos 1. E com isso, a gente tem a resposta. Por quê? Isso é o conceito de matriz antissimétrica. Quando eu tenho uma transposta, vai ser a matriz vezes menos 1. E a gente mata aí, viu? Por mais que o exercício do ITA, foi tranquilo, porque a gente só trabalhou com os conceitos aqui e matou a questão. Então é basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado e mostrado os conceitos iniciais de matriz. E é isso. Obrigado.